Olá pessoal, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e vou colocar minha opinião, o que é que eu acho a respeito da declaração do Armínio Fraga, professor Armínio Fraga, que foi presidente do Banco Central na época do governo Fernando Henrique, e agora ele fez uma série de movimentos políticos e disse inclusive que votava em Lula por convicção. E logo depois, acho que não foi 3 nem 10 dias, ele se sentiu arrependido, porque ele disse que estava com medo. Tá certo? Então eu gostaria de colocar o que eu acho, como foi a formação da convicção do Armínio. Não é? Vamos lá. Eu acho que ele deve ter feito uma análise do Lula. Do Lula pessoa física. Analfabeto, não sabe ler nem escrever, não tem ideologia por simples falta de conhecimentos. É um mentiroso quanto mais. Não consegue ser verdadeiro em momento nenhum. Toda a sua vida foi pautada pela mentira. É um irresponsável total. Populista inveterado, promete tudo e a todos. Ele não consegue, ele fala para você aqui, diz o que você gosta de ouvir, vem aqui, diz o oposto, mas esse gosta de ouvir o oposto, ele diz. Então ele não tem nenhuma posição, nenhuma ideologia, nada, não tem nada. Ele é assim como muita gente é católico, mas nunca foi na igreja, nem sabe o que é. E muita gente é comunista também, nem sabe o que é comunismo, nunca leu Marx, nada disso. Então é assim que ele é. A sua melhor qualidade é ladrão. É o maior ladrão de recursos públicos do Brasil e talvez do mundo. Foi condenado e preso por todos os crimes: corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, formação de quadrilhas, etc. Finalmente, ele não tem uma só qualidade que eu credencie para qualquer cargo, no setor público ou privado, principalmente para presidente do Brasil. É esse o perfil, o currículo do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que o senhor Armínio Fraga sabe e conhece muito bem, não tem nada a dizer contra isso aqui. Desafio a que diga alguma coisa disso aqui, ao contrário. E o senhor Armínio Fraga faz parte do PSDB, que é o partido criado pelo caduco Fernando Henrique Cardoso, o golpista Fernando Henrique Cardoso. Cara, não sei, isso aqui realmente. Ele também, obviamente, como é um homem, um economista, PhD em economia por Princeton, nos Estados Unidos, ele também já participou do governo, né? O governo anterior do Fernando Henrique. Então, ele vai analisar o governo para ver se ele realmente vai apoiar para convencer o governo que o Lula já foi. Lula passou 16 anos no poder. Tá certo? Foi o governo mais corrupto que já houve na história do Brasil. Institucionalizou a corrupção como forma de governar e poder. Óbvio, tudo isso aí. Em 16 anos de poder, destruiu a economia política brasileira, transformou em um caos o cenário político brasileiro e, pior de tudo, com a falta de ética, escrúpulos, desonestidade e roubalheira, condenou o Brasil a no mínimo 20 anos de atraso.
Devemos acrescentar aqui que o senhor Lula chegou aí, estava preso, com os recursos que ele roubou. Nossa, ele comprou o STF, comprou o STE, comprou os ministros, comprou todo mundo, só pode ter sido comprar, não tem outra maneira. Porque esses ministros não têm nenhuma compatibilidade com ele em termos de ideologia, porque Lula não tem ideologia, Lula não tem capacidade nenhuma. Então, foi isso aqui, foi essa análise feita pelo senhor Armínio Fraga e, obviamente, seus companheiros, o Pedro Malan, que juntos escreveram a carta, Pedro Malan e Admar Baixa. Então, eles compartilham e eles sabem disso aí, que eu estou escrevendo. Desafio a qualquer um deles colocar alguma coisa que eu estou colocando aqui que não seja verdade, que não seja um fato. Tá certo? Então, eles, principalmente o Armínio, foi o Armínio que falou: eu votei com convicção no Lula e hoje estou com medo. Tá certo? Os outros também devem ter acontecido a mesma coisa, porque a Tremp, o trio, andam junto, trabalham juntos. Agora me diga vocês, eu estou olhando assim, se eu sei que essa pessoa é assim, eu não me enganei, eu não fui enganado, não é? O Armínio não foi enganado, ele sabia que o Lula, assim, porque o Lula já passou pelo governo, ele tem capacidade, pela formação que ele tem, de analisar tudo que aconteceu no governo Lula. E de uma maneira geral foi tudo isso que eu disse aí. Então ele concorda, não achou nada demais do que aconteceu no governo Lula. Ele não acha nada demais o governo Lula ter institucionalizado a corrupção e o Lula ser o maior ladrão de recursos públicos no país e talvez no mundo. Então ele concorda com isso. Para ele não tem importância nenhuma. Analisou o governo. O governo do Lula foi espelho dele. Foi o maior corrupto, foi o governo mais corrupto que já houve na história do Brasil. Institucionalizou a corrupção como forma de governar e poder. 16 anos de poder destruir a economia brasileira. O senhor Armínio sabe que isso que estou falando é a verdade. Isso é o fato. Isso é fato, não é nada, não é ilusão de ótica minha. Isso foi o fato. Agora vem cá. Se Hermínio votou em convicção, é porque ele tinha um outro candidato. E o outro candidato, na certa, ele não gostava do outro candidato e votou no candidato de cá. Mas vem cá. Eu aqui não estou querendo defender ninguém. Mas dá para comparar Lula, pessoa física, com Bolsonaro? Não, não dá. Não dá nem para comparar. Bolsonaro é um homem instruído, da academia de agulha negra. Bolsonaro, um dos melhores presidentes que o Brasil já teve. Bolsonaro combate a corrupção, combate o desvio de recursos públicos. É o presidente que teve mais cuidado com os recursos do povo brasileiro. É o presidente que teve mais cuidado com a economia brasileira. Pode não funcionar da maneira que todo mundo queira, que o Brasil não está crescendo muito, etc. e tal, mas ele tem um cuidado especial. Um cuidado especial pelo povo, pelas coisas do povo. Você sente que esse homem luta pelo Brasil, luta pela independência do Brasil, luta pelo povo brasileiro. Dá para comparar com o outro canalha? Com o outro ladrão? Não dá. Onde está a convicção no governo dele? Ele fez um governo que merece que seja votado nele novamente? Vamos comparar o governo dele com o governo
do Bolsonaro. O Bolsonaro tem um ministério de técnicos, de pessoas capazes. Lula nunca foi e nem será, como está acontecendo agora, formando aí, pensando que vai assumir o poder, um ministério que é uma quadrilha. São os mesmos ladrões de antigamente, mais os novos ladrões. Me diz aí então, Armínio, onde é que você arranjou essa convicção? Será que para vocês também não significa nada? Armínio, eu só tenho uma conclusão a fazer. Para que isso não fique mais longo. Vocês três deram um tiro no pé com essa carta. Com essa carta. Primeiro, vocês assinaram uma carta, né? Aquela carta a favor da democracia. Você estava assinando aquela, inclusive, um dos primeiros signatários daquela carta é o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Pode assinar uma carta a Luiz Inácio Lula da Silva, um homem que, como o governo, ele tentou ser um ditadorzinho, né? Tentou censurar a mídia, tentou censurar as pessoas, tá certo? E agora entrou dizendo na campanha que ia fazer isso tudo, que inclusive ia se vingar de muita gente. Armínio, ao ele falar de se vingar, e ele ser tão xingado nesse país, ser tão atropelado em todo lugar que ele vai, ele é chamado de ladrão, e ele já disse que a coisa que ele fica mais irritado quando a pessoa chama ele de ladrão. Você não tem medo que esse homem, ao assumir o poder, esse Brasil se torne um mar de sangue? Com essa sede de vingança que ele tem, ele já está perseguindo o Sérgio Moro, o juiz que colocou ele na cadeia na primeira instância, como se fosse o Sérgio Moro sozinho. Na realidade foram 20 juízes. Na época tem que contar os 11 do Supremo Tribunal Federal que não atenderam a um habeas corpus do advogado dele. 2 habeas corpus. Então, Armínio, eu só tenho que te dizer para você, e você transmite para os seus amigos que assinaram a carta. Aliás, vou continuar um pouquinho mais. Depois dessa bobagem que vocês fizeram, vocês foram fazer o L. Deveria ter feito LL 2 vezes. E aí seria Lula ladrão. Vocês foram fazer o L, cara. Para essa pessoa que eu estou descrevendo aí, que eu desafio a vocês a apresentar alguma coisa que me diga que eu estou errado. Vocês, seus 2 amigos aí. E qualquer uma pessoa pode me colocar onde é que eu estou errado. Desafio. Então, Armínio, eu vou te dizer, isso só tem um nome: ganância do poder. Vocês observaram que o Lula não tinha grandes economistas, não tinha do nível de vocês. E vocês foram pensando que ia ganhar cargos. Iam ser ministro da Fazenda, presidente do Banco Central, essa coisa. Chegou lá, vocês encontraram um PT em guerra. Que o PT está com fome de poder. Está com fome de dinheiro roubado, de desviar recursos. Não ia deixar nada para vocês. Agora, se você analisa, entendeu tudo que eu disse aqui e que é verdade, que você viu isso, que você conseguiu, ainda quer ajudar esse governo, inclusive na carta vocês dizem, né, deixando a porta aberta, dizendo assim: se você quiser me chamar depois, pode me chamar. Eu desejo que você faça o Brasil mais feliz. Como é que você pode desejar que esse Lula que você conhece, que já foi presidente, que foi o desastre que foi, que ele vai melhorar o Brasil? Então, meu amigo, ganância de vocês de poder, ganância de vocês de recursos, de dinheiro fácil, tá certo? Isso é o que dá para deduzir. Por isso que eu acho que vocês deram o maior tiro no pé.
porque vocês se expuseram de uma maneira tal que fica evidente o desejo de vocês pelo poder e pelo dinheiro. Que você sabe, no governo de Lula, o butim ia ser grande. E vocês, na certa, queriam participar. Porque de outra maneira, né? É fácil botar 40 milhões que o Zé Serra botou no bolso num governo Lula. Tá certo? Então, meu amigo e meus amigos, eu acho que vocês têm que fazer alguma coisa. Eu tenho a impressão que vocês vão ter dificuldades profissionais por causa disso. Ok? Um abraço para todo mundo. Até a próxima. Olá, pessoal. Eu sou o prof... Tchau, pessoal. Cara, não estou conseguindo desligar, mas vou ligar agora.